Vivo, sejam bem-vindos à Live 75. Hoje vou falar sobre as lições do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aproveita para se inscrever, ativando o sininho de notificação para você ser lembrado sempre que tiver um vídeo disponível. Eu vou fixar aqui nos comentários o nome do livro e eu vou enviar para algumas pessoas. Vou enviar para o Kennedy tal. E a gente já vai começar. Sejam bem-vindos. Iracelma, seja bem-vinda. A gente já vai começar a nossa live. Já enviei para algumas pessoas. Bom, hoje eu decidi falar sobre esse livro aqui, Quem Mexeu no Meu Queijo. Oi, Sol, seja bem-vinda. A gente tem uma live, né? Você ficou de me mandar o dia, o tema também, o assunto. Mas vamos lá. Hoje eu decidi escolher o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, por ser um livro, primeiramente, que é um livro muito pequeno para você ler. E eu tenho ele em PDF, Iração, mas se você quiser eu posso te mandar. Eu tenho ele em PDF, se quiseres eu mando para você depois. Por ser um livro muito pequeno, acho que tem 35, 36 páginas. Eu li ele em uma sentada, né? E os ensinamentos que tem nesse livro são ensinamentos que a gente consegue levar a vida toda. A gente pode aplicar os ensinamentos na vida profissional, no relacionamento pessoal, no relacionamento amoroso, e você também, até no relacionamento espiritual, você também consegue aplicar esses ensinamentos, os ensinamentos do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Oi, Monize, seja bem-vinda. Basicamente, o livro começa retratando sobre a história de dois ratinhos e os seres humanos. Na verdade, o autor conta a história dentro da história, né? Um grupo de jovens ficam reunidos e eles vão falando sobre o que eles leram no livro, o que cada um aprendeu. Só que dentre esses jovens tinham pessoas que nunca leram aquele livro. Então ele começou a contar, o autor, né? Ele começou a contar nas outras pessoas o que o livro se retratasse, né? O livro basicamente fala sobre dois ratinhos e dois seres humanos. Eles viviam num labirinto, né, num espaço fechado, onde tinha uma porção de queijo. Por outro lado, os homens e os ratinhos estavam acostumados com o queijo que tinha naquele espaço. Todos os dias, quando eles saíram do labirinto, iriam para suas casas, para outros locais, quando voltavam, encontravam mesmo queijo, se deliciavam do queijo e voltavam para casa. E essa rotina foi se intensificando, foi tornando-se uma rotina, e eles se estagnaram, eles ficaram de braços cruzados, eles achavam que aquele momento era um momento perfeito, né, do que eles estavam vivendo sobre os queijos. Mas só que em algum dia eles saíram, voltaram para casa, chegaram no lugar e não encontraram nenhum queijo. Não encontraram encontraram o espaço onde eles estavam vazio. Alguém tirou o queijo, ou eles não viram que o momento que eles estavam dentro daquele labirinto, os queijos foram se esgotando. E eles não deram conta porque estavam fixados naquele queijo.
Então, o que acontece? Os ratinhos, o Han e Hen, decidiram então sair à procura de um novo queijo. E na procura desse queijo, os humanos ficaram a se perguntar, o Sniff e o Snuff, acho que esse é o nome dele, o Sniff e o Score. Eles se perguntaram, cara, a gente vai sair daqui, e se a gente não encontrar o queijo? E se a gente não achar um queijo melhor? E se... Eles colocaram várias desculpas, várias observações, vários momentos para não conseguirem, para não irem à procura de queijo. Agora já começo aplicando o que eu aprendo com o livro Que Mexeu no Meu Queijo. Às vezes nós estamos muito estagnados num local, num espaço. Às vezes nós estamos muito parados em algum lugar. Às vezes nós estagnamos, né? Ficamos presos em algum momento, né? Só que às vezes nós esquecemos que esse momento que nós estamos vivendo, a qualquer momento pode mudar, e às vezes aquilo que a gente tem pode ser tirado de nós. E isso é que aconteceu com os dois duendes, né, os coelhos e os dois seres humanos que estavam no labirinto do queijo. É uma frase que eu vou usar aqui do Flávio Augusto, que ele diz que estabilidade não existe. Às vezes a gente acha que um trabalho a gente vai ficar lá por o momento todo, ao ano, sei lá quanto tempo. Às vezes nós estamos num relacionamento, nós não queremos procurar alguma coisa nova. Às vezes nós aprendemos uma coisa, mas não queremos ir atrás de novos conhecimentos. Só que a gente se esquece que estabilidade não existe. E esse livro aqui, Que Mexeu no Meu Queijo, mostra muito como às vezes as mudanças acontecem e nós não estamos preparados, na maior parte das vezes, a lidar com essas mudanças. E os homens começaram a se perguntar, e agora? Alguém mexeu no meu queijo? Eles ficaram a discutir, quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? E os dois ratinhos falaram, cara, o queijo já não está aqui, o queijo não vai voltar. Ele falou, não, alguém tem que colocar aqui de novo o queijo, isso não pode ficar assim. Eles foram para casa, quando voltaram no dia seguinte, o queijo não estava lá. Então o que eles decidiram fazer? Os humanos decidiram continuar no labirinto à espera que alguém colocasse o queijo no local, e outros saíram, os dois ratinhos saíram à procura de um novo queijo. Só que o mais agravante nesse livro aqui é que o autor conta que quando os dois ratos foram à procura de um novo queijo, eles começaram... No começo eles tiveram uma certa dificuldade, porque eles tiveram que sair da sua zona de conforto, eles tiveram que sair da sua zona de conforto para procurarem alguma coisa nova. Ninguém está acostumado a sair da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar legal, é um lugar bom para ficar, é confortável, a gente não precisa de fazer esforço. Então os dois homens demoraram para entender sobre esse processo de mudança, esse processo de sair da zona de conforto e ir à procura de algo maior do que aquilo que eles deixaram, ou que aquilo que foi tirado deles. Então os ratinhos, Sniff e Score é o nome dos dois ratinhos, e Hen e Han é o nome dos dois homens. O nome do autor é... eu esqueci. Eu vou... Flávio Augusto. E às vezes a gente não está acostumado com as mudanças, e às vezes as mudanças vêm de forma repentina, como um dos exemplos bem clássicos é a pandemia. Ninguém estava à espera dessa pandemia, e quando a pandemia chegou, alguns ainda estão de braços cruzados. Eu falo sempre aqui
que alguns ainda estão de braços cruzados, esperando que essa crise passe, que as coisas voltem ao normal. Infelizmente as coisas não vão voltar ao normal e a gente vai ter que se acostumar com essa doença, infelizmente, por muito tempo. Acho que até 2025, 2026, infelizmente, nós vamos ter que se acostumar com essa doença. Então, a gente precisa fazer alguma coisa que esse momento nos exige. Né? Esse momento é um momento de mudança, é um momento de muitas incertezas. Então, a gente precisa surfar a onda desse momento. E qual é essa onda? A princípio é a onda do marketing digital, que a gente precisa levar os nossos negócios para o marketing digital. E aconteceu também com os ratinhos. Eles decidiram, agora que a gente já não tem o queijo, nós precisamos ir buscar o queijo para um outro local. Precisamos procurar um outro queijo, precisamos procurar um outro momento para nós sobrevivermos, senão aqui nós vamos morrer. Então eles decidiram ir à busca de um novo queijo. Só que enquanto eles foram procurando novo queijo, enquanto eles foram procurando novo momento de encontrarem o queijo, eles foram encontrando alguns queijos melhores que o queijo passado. Eles então entenderam que há alguma mudança, há alguma coisa que a gente pode aprender com as mudanças. Então eles encontraram um queijo melhor do que aquele queijo que eles deixaram no passado. Então o que eles vieram na mente? Então, se nos tiraram aquele queijo, não é nada mal. O queijo que a gente encontrou aqui é um queijo melhor do que melhor do que aquele queijo que a gente deixou lá no passado. Que legal, Gui, seja bem-vindo. Então, às vezes nós estamos estagnados em algum local. Como eu já disse, às vezes nós achamos que estabilidade existe, estabilidade não existe. Pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer qualquer mudança. A verdade é que nós precisamos estar preparados. Só que na maior parte das vezes essas mudanças, quando acontecem de forma repentina e nos encontra desprevenido. Então é importante às vezes a gente estar preparado, buscar novas formas de conseguir, se for o queijo, procurar novos queijos para que assim a gente consiga saciar, né, a nossa fome, no caso dos queijos, para darmos sequência àquilo que a gente quer. Então os queijos, o que aconteceu? Enquanto eles foram procurando um novo queijo, eles foram encontrando um queijo melhor que o outro. Então eles disseram, aqui é um lugar bom. Apesar do queijo passado ser um queijo bom, mas o queijo que a gente encontrou aqui é um queijo melhor. Então nada está perdido. E eles foram caminhando, enquanto foram caminhando, foram encontrando um queijo melhor que o outro. Um queijo, se o queijo passado era nota 5, era de 0 a 10, se um queijo passado era nota 5, o próximo queijo era nota 6, o outro era nota 8, o outro até eles encontrarem um queijo nota 10. E assim é na vida. Algo que eu falo sempre quando eu leio esse livro é que as mudanças sempre vão acontecer e nós precisamos buscar, ou seja, ir atrás do nosso queijo. Oi, Gideão, seja bem-vindo. A gente precisa ir atrás do nosso queijo, ou seja, nós precisamos ir atrás de um queijo melhor, um queijo maior, um queijo que realmente nos faz se sentir realizado. Mas colocando em prática, verdade, mudanças acontecem de forma bem rápida. Colocando em práticas aqui, até o Gui já adiantou, o que o queijo significa? Bom, o queijo ele significa qualquer situação que nós estamos envolvidos. O queijo significa um emprego. Às vezes nós estamos estagnados no emprego, a gente consegue um emprego e a gente só está aí para desempenhar aquela função, nós não queremos nos desenvolver, não queremos
não queremos procurar coisa nova, não queremos saber como é que é outra formação ou outra área, outra profissão. Às vezes nós nos estagnamos só naquilo que a gente sabe fazer. E o queijo também representa o queijo, né? O queijo representa um emprego, né? Que a gente está estagnado. O queijo representa, às vezes, num relacionamento de amizade, de amigos ou de namorado, ou um relacionamento conjugal, ou seja, qualquer tipo de relacionamento. Às vezes nós estamos estagnados, não queremos fazer coisas novas dentro do relacionamento, não queremos, sei lá, inventar coisas, porque achamos que aquele relacionamento que estamos inseridos é um relacionamento perfeito. Então, o queijo também se aplica a isso, de que às vezes, quando a coisa é monótona, né? Até numa relação de amizade com os amigos, os amigos precisam inventar coisas novas, precisam inventar novas conversas, precisam inventar novas aventuras, precisam inventar novas formas de contar as histórias, para que a amizade se faça sentido e a amizade se fortalece. Quando isso não acontece, isso é um dos principais fracassos da maior parte dos relacionamentos amorosos que existem no mundo, né? Então é importante nós, quando devemos sempre ir em busca da melhoria. É isso, né? O guia aqui falou muito bem. Devemos sempre à busca de um novo queijo. E dentro do relacionamento com Deus também funciona a mesma coisa. Às vezes nós ficamos estagnados, às vezes nós não queremos buscar a palavra de Deus, às vezes a gente busca da mesmas formas, não queremos buscar outro jeito, um jeito mais criativo de buscar a Deus, e a gente cai numa instabilidade, a gente cai numa zona de conforto, onde o relacionamento é feito não de forma genuína, mas de formas iguais, né, que a gente sempre faz ou fez. Então é importante que nós buscamos um novo queijo todos os dias, ou quando percebi que o queijo significa qualquer coisa que eu estou envolvido, hoje em dia busco um novo queijo a cada ramo da minha vida onde eu estou inserido. Se eu estou inserido na área profissional, eu busco trabalhar mais para aumentar os meus pontos fortes, diminuir os meus pontos fracos. Eu busco aprender uma nova habilidade, uma nova profissão. Eu busco aprender uma coisa nova dentro da minha área. Então, se for na área profissional, você precisa buscar um novo queijo, um queijo melhor que o queijo atual. Há sempre um queijo melhor lá fora do que o queijo atual. O queijo que você tem, o queijo que você tem agora não é um queijo melhor. Há sempre um novo queijo, há sempre uma nova oportunidade, há sempre coisas maiores além daquilo que a gente tem. Então é importante buscarmos novo queijo, buscarmos novas habilidades, buscarmos novas formas de conseguir as coisas, para que as mudanças, quando acontecerem, nos encontrarem bem preparados, né? Conforme foi o caso do Sniff e do Curry. Assim, tem várias lições, vários momentos que a gente pode colocar em prática. Até um dos ratos estava, antes de conseguir encontrar o queijo, um deles estava para desistir, ou queria desistir de procurar um novo queijo. E às vezes a gente vai encontrar dificuldade dentro do caminho da busca de um novo queijo, e buscar um novo queijo nunca é fácil. Há sempre desafio, há sempre momento de tensão, há sempre aquele momento, é melhor ficar aqui no meu canto, tranquilo, ou eu vou buscar algo novo. Então, às vezes, é sempre bom buscar algo novo, mas não é fácil. Nós precisamos ter resistência e buscar e saber onde que nós queremos chegar e que tipo de coisas, no caso de queijo, que sabor a gente quer daquele queijo. E eu listei aqui, para finalizar, para ir já na reta final do... Oi, Yasmin, seja bem-vinda.
E na reta final da nossa live aqui, eu listei 7 lições apesar daquilo que eu já falei, 7 lições que é possível aprender com a história do que mexeu no meu queijo. Exatamente, melhor serem um do que dois. E é bem que você lembrou aqui, e se esses coelhos, se os dois ratinhos se fosse apenas um, eu acredito que pelo menos eu acredito que eles não iam conseguir encontrar o queijo maior, né? O melhor queijo. Porque como eu disse, na caminhada eles encontraram várias dificuldades, uns queriam desistir, outros queriam parar no caminho. Então é importante ter alguém que ande com você, é importante ter alguém que caminhe junto com você, é importante ter alguém que também está alinhado com você para encontrar alguma coisa nova, para encontrar alguma coisa melhor, para encontrar alguma coisa que realmente faça diferença para as duas partes. E normalmente é algo bem melhor e bem maior. Então as lições que eu listei aqui são: antecipe as mudanças. Uma das coisas que você precisa fazer é antecipar as mudanças. Como antecipar as mudanças? Você precisa se preparar para qualquer eventualidade. Um dos exemplos fixos é o momento que estamos a viver. Qual o momento qual dificuldade ou qual coisa que esse momento que estamos a viver agora nos requer? Requer que nós tenhamos habilidades de mexer com as principais plataformas digitais. Esse é o exemplo de antecipar as mudanças. A gente já sabe, daqui a 2, a 3, a 10 anos, daqui para frente o mundo nunca mais vai ser o mesmo e as coisas vão estar sempre relacionadas ao lado digital. Então o que a gente precisa fazer? Buscar entender, buscar saber, buscar aprender profissões, habilidades no digital. Porque daqui a algum tempo, quem não saber as principais profissões no marketing digital ou as habilidades de mexer com as ferramentas digitais, essa pessoa estará fora do jogo. Então a primeira lição é: antecipe as mudanças. A segunda lição é: o medo é um limite criado pela mente humana. E no livro o autor mostra que os humanos, né, os Sniff e Score, eles eram pessoas que tinham muito medo de mudança. Eles se perguntavam: mas se eu sair daqui, se eu não encontrar um queijo, o que vai acontecer? Então eles colocaram várias barreiras no caminho para não encontrarem um novo queijo ou alguma coisa nova. Então é importante a gente ultrapassar os medos. É importante saber que o medo é apenas um fator limitador, que se a gente ultrapassar, ele dará-nos passaporte para irmos no outro lado da rua, no outro lado do oceano, do mar ou de algum outro lugar que a gente quer chegar. A terceira lição aqui que eu coloquei: quando você supera o medo, é como se abrisse um novo campo sem tamanho. Tem uma frase que diz que o tesouro que você quer está no caminho que você não quer andar. Então é importante que, se você quer ir para algum lugar, você precisa enfrentar aquele caminho, precisa ir para aquele caminho para que você encontre aquilo que você precisa, né? Mas você precisa enfrentar. A outra lição também que eu coloquei aqui. O que você faria se não existisse o medo? Na verdade, esse livro, ele fala muito sobre o medo, fala sobre mudança, fala sobre medo, fala sobre novos objetivos, novos desafios. E a pergunta que eu quero fazer, né, para a Iracelma, para o Instituto de Abelhas que estão aqui, é: o que você faria se não existisse medo?
Uma pergunta aí, o que vocês fariam se não existisse medo? O autor deixa bem patente aqui que a gente precisa enfrentar o medo. E o medo é o principal limitador do nosso sucesso. E agora eu pergunto para vocês, para a gente já encerrar aqui a nossa live, esse nosso momento aqui. O que você faria se não existisse medo? O que você faria se não existisse medo? Essa é a pergunta. O que você faria se não existisse medo? Eu até poderia colocar uma outra pergunta, mas de momento a gente vai ficar com essa pergunta aqui. O que você faria se não existisse medo? Parece uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta muito profunda. É uma pergunta muito profunda. O que você faria se não existisse medo? É forte essa pergunta, verdade. É uma pergunta muito autêntica. E se a gente prestar atenção nessa pergunta, nós vamos ver que a resposta dessa pergunta a gente consegue entender que o medo não faz sentido. Instituto de Abelhas falou, todos os objetivos seriam realizados. Legal. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Legal. E se eu te dissesse que você pode enfrentar os seus medos? Que há sempre algo melhor, como o autor desse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, apresenta, há sempre algo melhor por trás do medo, do outro lado do medo, do outro lado da ponte. Só que para a gente chegar lá, no caso do Instituto de Abelhas, colocou os nossos objetivos. Para que nós alcancemos nossos objetivos, precisamos ultrapassar os medos. E esses medos, maior parte das vezes, esses medos não existem, né? Esses medos não existem. Existem os medos químicos e os medos imaginários. Os medos imaginários são aqueles medos de que, por exemplo, de falar ao público, né? A pessoa tem medo de falar, tem várias pessoas que têm medo de falar em público porque tem medo de falhar, tem medo do que as pessoas vão pensar, tem medo do que pode dar errado. Esses são medos imaginários. E tem também os medos químicos, aqueles medos químicos é sabendo que está chovendo, se eu fazer alguma coisa, algo pode acontecer. Então é um medo de precaução. É um medo de segurança. Eu sei que numa autoestrada que passa caminhões, eu tenho que ter cautela. Então esse é um medo de segurança. Agora, medo de falar ao público, medo de ser rejeitado, talvez, medo de abrir o Instagram e fazer uma live, são medos imaginários que não faz sentido, né? E a maior parte dos medos que nos travam são medos imaginários, são medos que não fazem sentido. São medos que nós conseguimos enfrentar e vencer eles. Iracema falou, talvez não saberia o que de melhor me espera. Pois é, né? E maior parte das vezes há muita coisa que a gente pode aprender por trás de um medo. Então, a pergunta que eu quero finalizar essa live é, eu vou continuar fazendo essa pergunta. Na verdade, eu vou colocar nos stories. O que você faria se você não tivesse medo?
Estamos encerrando mais uma live. Essa foi a live 75. Eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente vai falar sobre um outro tema, um outro assunto. Eu espero que vocês estejam de novo aqui. Eu vou postar uma frase agora lá no meu feed. Se vocês quiserem ir lá comentar, se vocês quiserem ir deixar um aprendizado sobre esse livro ou sobre o que a gente falou aqui na live, fique à vontade, tá? Obrigado, Instituto de Abelhas. Obrigado, Iracelma, por o momento que a gente teve aqui. René, a gente já está terminando a nossa live, mas foi muito bom. E eu espero vocês aqui na live de amanhã. Obrigado e estamos juntos.